Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior nós começamos o primeiro e o segundo assunto. Agora nós vamos dar continuidade ao terceiro e ao quarto assunto do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. É importante, então, que você esteja inscrito no canal, que você ative as notificações, para que você venha ser avisado todas as vezes que nós iniciarmos um novo vídeo. Assim você vai poder voltar atrás também e poder olhar os demais vídeos que foram gravados lendo a palavra de Deus. Lembrando que já lemos o Evangelho de Mateus, agora estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Então quero convidar você agora a dar continuidade à leitura do capítulo 16. Vamos agora então ao terceiro assunto deste capítulo, que é a conversão de Lídia em Filipos, que vai do versículo 11 até o versículo 15. Vamos continuar lendo. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. O Evangelho agora, ele chega à Europa. No versículo 11, Lucas vai dizer que eles navegaram diretamente a Samotrácia. Em algumas versões, vai dizer que eles navegaram em linha reta até Samotrácia. Isso quer dizer que ventos favoráveis os levaram até o local de destino. É interessante porque, assim como o Espírito Santo havia impedido a equipe de ir à Ásia, ir à Bitínia, como nós lemos ali no versículo 6 ao versículo 7, o mesmo Espírito Santo agora, ele providencia uma passagem rápida e direta ao local de destino a qual o Senhor já tinha estabelecido. Isso mostra que quando nós andamos na vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, todas as coisas cooperam, todas as coisas começam a fluir, porque Ele mesmo abre os caminhos e aplana as veredas. Por isso que é importante nós sempre estarmos atentos e andarmos na vontade e na direção de Deus. Ao contrário, quando estamos na contramão de Deus, nós vamos estar dando direto com barreiras, direto com oposição, caminhos irão se fechar. Então, não fique lutando, não fique batalhando fora do caminho do Senhor. Procure se ajustar a andar no caminho que Ele tem para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, para que você possa também cumprir a sua missão aqui na Terra. Lembra que nós falamos, alguns vídeos atrás, sobre o padrão missionário de Paulo? Ele sempre procurava, ao chegar numa cidade, primeiramente, ir às sinagogas e ali pregar, ali falar de Jesus Cristo. Mas, mais uma vez, nós vamos ver aqui no capítulo 16, Paulo tendo que mudar a sua estratégia missionária. Quando ele chega a Filipos, ele não encontra nenhuma sinagoga. Não havia sinagogas naquela cidade, porque uma sinagoga ela exigiria, no mínimo, 10 homens judeus. E como ali era uma terra de gentios, não havia judeus suficientes. Então não havia sinagogas, o que fez Paulo mudar a sua estratégia missionária. Então Paulo e a sua equipe agora, eles vão se dirigir a um local de oração. Ou seja, como o texto diz, eles foram à beira de um rio, que era um local propício para a oração. Em uma cultura como a nossa, tal decisão, tal local, poderia ser considerado como um local não muito promissor.
Mas o que nós temos que entender, queridos, é que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não é o que eu acho, mas é o que Deus tem programado. Então, para nós pode até ser não muito promissor, mas era a vontade de Deus, porque Deus tinha um propósito ali naquele lugar. Nunca devemos questionar os caminhos que Deus coloca à nossa frente. Devemos apenas ser obedientes e andar nesse caminho com fé, crendo que Deus tem propósito em todos os lugares que Ele nos enviar. O que nós temos que entender é que a missão cristã ela não está atrelada apenas a grandes pautas. Não, mas sim a proclamação fiel do Evangelho, seja para multidões ou apenas para algumas mulheres à beira de um rio. E é nesse rio que o Senhor ele prepara uma grande ferramenta para que o Evangelho, o cristianismo, pudesse se adentrar à Europa. Ali nos é apresentada uma mulher chamada Lídia. Lídia foi a primeira pessoa convertida ao cristianismo em todo o continente europeu. Ela foi a flecha que entrou no continente europeu. Ela nos é apresentada com 3 características descritas por Lucas. Primeira característica, vai falar da sua profissão. Ela era vendedora de púrpura. Provavelmente era uma mulher abençoada, uma mulher próspera e independente. Outra característica que nos é revelada dessa mulher é a sua posição espiritual, que ela servia a Deus. Ou seja, apesar de ainda não conhecer a Cristo, ela já tinha essa característica, que era uma pessoa temente a Deus. E a última característica que Lucas nos apresenta é a sua atitude. Ao ouvir o Evangelho pregado por Paulo, ela creu. Ela parou para escutar. E ao escutar o Evangelho, ela creu, entregou a vida, foi batizada e agora ela começa uma nova história como cristã a partir daquele momento. Isso chama atenção porque nós, assim como Paulo, como Silas, Timóteo e Lucas, nós devemos estar atentos às Lídias que estão ao nosso redor. Pessoas que estão em locais improváveis, mas são pessoas que estão com o coração aberto, prontas para serem grandes instrumentos nas mãos do nosso Deus. Por isso, temos que estar atentos. Não podemos ignorar as pessoas pelos locais onde elas estão e simplesmente fazer vista grossa e perder grandes ferramentas de Deus para a proclamação do Evangelho. Lembrando, Lídia foi a primeira pessoa convertida ao cristianismo no continente europeu. Através dela, o continente europeu começou a receber o Evangelho. A casa daquela mulher provavelmente se tornou o primeiro ponto de pregação do Evangelho na Europa e um ponto de encontro para as pessoas que iam conhecendo a Jesus Cristo. E assim nós vamos terminando esse terceiro assunto, que é a conversão de Lídia. Como é maravilhoso nós vermos o Evangelho crescendo, agora mudando de continente, entrando na Europa, tudo através de uma mulher que se converteu, abriu seu coração, fez da sua casa um ponto de pregação, aonde os próprios missionários puderam ali ter um repouso, ter um ponto de apoio para que eles pudessem dali entrar adiante na Europa. Agora nós vamos para o quarto e último assunto do capítulo 16, que é Paulo e Silas na prisão, que vai do versículo 16 até o versículo 40. Vamos à leitura deste último assunto. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas
e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Vemos aqui uma marca constante na viagem missionária, tanto na primeira como nessa. Em cada cidade que a palavra de Deus era lançada, encontrava solos férteis, corações abertos, como também encontrava solos duros, corações que rejeitavam a palavra. Tudo isso conforme a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Se você não viu, volte alguns vídeos, você vai ver que nós já lemos Mateus capítulo 13. Faça a leitura e aprenda mais sobre a parábola do semeador. Mas, continuando aqui, isso era um padrão missionário. Pessoas rejeitavam, enquanto outras aceitavam a pregação do Evangelho. E isso não tem mudado. Hoje ainda é assim. Enquanto lançamos essa semente, alguns aceitam, outros rejeitam, mas nós não devemos parar de continuar semeando, porque com certeza acharemos muitas pessoas que ouvirão, crerão e aceitarão a Jesus Cristo. Havia uma moça nessa história que era escrava. Ela era uma pessoa que era possessa de um espírito de adivinhação. Os seus donos tinham lucro em cima dela. Enquanto alguém estiver tendo lucro sobre a tristeza de outro, pode ter certeza, aquela pessoa que está sofrendo, ela não conseguirá se libertar. Porque quem está sobre ela não tem interesse algum de que ela venha mudar de vida
que ela venha a melhorar. E isso acontece nos nossos dias. Muitas pessoas lucram com o sofrimento de muitas outras pessoas, fazendo assim que não haja interesse algum em que haja mudança, em que o Evangelho venha chegar ao coração dessas pessoas, porque para eles maior é o lucro em continuar deixando essa pessoa viver em sofrimento. Mas glória a Deus que existe um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que não tem prazer em tirar lucro do sofrimento de alguém. Deus, ao contrário, Ele quer que a pessoa seja abençoada, seja liberta, para que o nome dele seja glorificado. E isso estava acontecendo com esta jovem, que ao encontrar com Paulo e Silas, ela vinha gritando todos os dias, declarando que eles eram homens de Deus, que levavam a palavra de Deus. E isso nos leva a um questionamento. Se essa mulher falava aquilo que era verdade, que eles eram homens de Deus, que estavam proclamando o Evangelho, por que Paulo se indignou e repreendeu aquela mulher? Nos versículos 17 e 18. Você já parou para pensar? Se ela falava a verdade, por que Paulo se indignou ao ponto de repreender aquela mulher? É simples, porque um testemunho vindo do diabo, ele não glorifica a Deus. Muito menos ele vai honrar ao Deus poderoso. Ao contrário, ele corrompe a pureza do Evangelho. Porque o texto ele não nos mostra a maneira como ela falava. Muitas vezes, a maneira como ela falava, que eram homens de Deus e proclamavam o Evangelho, era em tom de zombaria, poderia ser um tom de dando descrédito a eles. Então chegou o momento que Paulo não aguentou, ele repreendeu aquela mulher, repreendeu o espírito que estava sobre ela e ela foi liberta. Mais uma vez, Paulo, agora juntamente com Silas, eles vão experimentar o quanto é sofrer por amor ao Evangelho, amor a Jesus Cristo. Eles são presos, eles são despidos e eles são severamente açoitados. Lucas, ele vai dizer severamente, não foi uma chicotadinha, não, foi severamente, marcas profundas ficaram em seus corpos. E eu creio que enquanto eles estavam sendo açoitados, em vez de chorar, de murmurar, eles estavam se alegrando, porque eles criam que eles estavam sendo dignos de açoites pelo nome de Jesus Cristo. Que sentimento! Hoje, por muito menos, pessoas já querem largar o Evangelho, já não querem mais saber de Jesus Cristo, por pequenas perseguições, mas que possamos voltar à essência da verdadeira conversão, aonde nós não venhamos nos envergonhar, não venhamos querer largar, não venhamos querer desistir de pregar o Evangelho por causa de perseguição, por causa de muitas outras coisas, mas que assim como esses dois homens, nós venhamos aprender, mesmo que venhamos sofrer, o Evangelho é digno de tal sofrimento. E após serem açoitados, eles são levados ao cárcere interior, e são presos, algemados pelos pés e pelas mãos. Aos olhos de muitos, a missão fracassou. Aos olhos de muitos, acabou a segunda viagem missionária. Mas, ao contrário de que muitos podem pensar, lá no cárcere interior, Paulo e Silas ainda criam no seu chamado, ainda criam que Deus era com eles. Ao ponto de lá no cárcere interior, eles começarem a louvar e orar ao Deus Todo-Poderoso. E é no ponto mais baixo dessa narrativa, lá no cárcere interior, lá à meia-noite, onde a escuridão reinava, é lá naquele local que a luz do Senhor, ela brilha. A luz do Senhor, juntamente com a luz da fé, brilha intensamente naquele lugar. E de repente, diz a palavra, Deus é Deus do de repente. De repente, o chão tremeu, de repente, um anjo apareceu, de repente, a porta se abriu, de repente, um milagre acontece. Queridos, eu quero profetizar o de repente de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, que o de repente de Deus aconteça e você venha testemunhar o poder desse Deus maravilhoso. O que nós temos que aprender é que a nossa reação
ela pode mudar qualquer situação. Que frase poderosa, né? Nossa reação, dependendo de como nós reagimos ao que o mundo está nos fazendo, ao que as pessoas estão nos fazendo, a maneira como nós reagimos a isso pode mudar qualquer situação. Então, que você venha estudar a palavra, olhar para a vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, olhar para esses homens de Deus e ver as suas reações diante das opressões, diante das perseguições, das humilhações, e ver como as situações foram transformadas e o nome do Senhor glorificado e o Evangelho continuar sendo pregado. Esse texto também vai nos ensinar sobre o poder da adoração em meio à provação. O que precisamos aprender é que o louvor não é apenas música cantada. O louvor não é apenas para os momentos de alegria e de vitória, mas o louvor, ele é uma arma poderosa nos momentos de dificuldades. Quando olhamos o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver que diante de uma situação perdida, onde um grande exército vem contra ele, ele fala com Deus, e Deus simplesmente diz: Josafá, adora. Manda os levitas me adorarem. E enquanto eles adoram a Deus, Deus dá livramento ao seu povo. Então, a adoração é uma grande arma diante dos momentos difíceis. Se você hoje está enfrentando algum momento difícil, queridos, use esta arma. Adore a Deus. Use a adoração como uma arma de guerra para você vencer grandes batalhas. Esse texto também vai falar de um terremoto, mas não foi um terremoto comum. Não foi um terremoto onde muitas coisas caíram. Foi um terremoto cirúrgico. Foi a mão de Deus agindo em prol dos seus servos. Quando lemos aqui no texto que esse terremoto que abalou aquele cárcere, ele não derrubou uma pedra, ele não derrubou uma parede, ele só quebrou os grilhões das mãos dos servos de Deus e abriu as portas que estavam fechadas. Nada mais foi atingido. Ou seja, aquele terremoto foi a mão de Deus agindo para libertar os seus servos. Por último, para nós terminarmos o capítulo 16, nós vamos ver a conversão do carcereiro, que também vai nos ensinar muitas coisas. Que a conversão, ela não é um processo complexo, cheio de rituais, cheio de penitências. Não, a conversão é algo simples. É um ato de fé, de confiança, de entrega na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. O carcereiro não precisou de mais nada, apenas crer na palavra de Paulo. Porque Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E ele creu. Simples. Então a pregação do Evangelho, a conversão, nós não precisamos querer dificultar as coisas para aqueles que têm sede de Jesus Cristo. Vamos facilitar, vamos apenas ensinar que a salvação é pela fé, é pela graça, que nós temos que apenas nos render ao Senhor Jesus Cristo. Assim, nós terminamos, então, o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, quero lembrar você, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe um like, para que nós possamos ver que você está gostando desse material, para que o YouTube venha compartilhar com mais pessoas esse tipo de conteúdo. Amém? Participe também dos nossos cultos online, toda quinta, 19h30, todo domingo, 19 horas. Vai ser uma alegria poder receber você online nos cultos da nossa igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.